O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implant Center Tratamentos Odontológicos. Implantando sorrisos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí iniciando mais uma edição do nosso programa Muito Mais Saúde, sempre levando para vocês, para a família friburguense, informações sobre todos os aspectos da saúde humana, do aspecto emocional, psicológico, psiquiátrico, neurológico, odontológico, enfim, vocês já viram que nós recebemos aqui convidados de todas as áreas que lidam com a saúde, inclusive de pessoas que não são médicos, nem têm formação na área de saúde, mas que de alguma maneira, indiretamente, estão relacionadas ao aspecto de cuidar da saúde, né? Hoje nós vamos receber aqui uma psicóloga que vocês talvez já conheçam, porque ela colabora também com outro programa aqui na TV Zoom, que é o programa da ADINF, e nós vamos conversar com ela, com a Sara Calisto, a respeito de um lado muito importante, porque a pessoa doente ela tem uma necessidade de apoio, não só físico, mas apoio principalmente do lado emocional, porque a pessoa fica muito carente. E a família, querendo ajudar, muitas vezes não consegue, porque não fala, não aborda o problema que a pessoa precisa que se aborde, né? Então a Sara tem uma experiência já boa com isso, nós vamos conversar com ela a respeito de como o psicólogo, a psicologia pode ajudar o paciente, a pessoa doente, né? Ô Sara, boa noite. Boa noite. É um prazer receber você aqui e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ONG que você criou, que vocês têm aqui em Friburgo, que muito pouca gente sabe, né? Ainda não teve a merecida divulgação e nós temos aqui um número muito grande de pessoas com problemas renais, alguns com problemas gravíssimos que dependem das máquinas para viver, né? Que é o Instituto Renal Gabriel Calisto, que era o seu esposo, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho do Instituto, né? O que motivou a criação dessa ONG, de que maneira vocês trabalham, como é que vocês apoiam os renais, os pacientes renais de Friburgo, que são muitos. Eu não tenho ideia do número, talvez você tenha alguma noção do número de pacientes renais que a gente tem em Friburgo. Olha, em Friburgo especificamente eu não sei. Eu conversando com a doutora Gelsi lá da hemodiálise, me parece que tem uns 150 pacientes em diálise, aqui em Friburgo. Só que lá no Raul Sertan não é só Friburgo que é atendido, acho que são 11 municípios. Então não é só de Friburgo. Esse número específico eu não tenho como te informar, mas eu sei que é um número grande. Isso aí são pacientes que só a dieta já não resolve e também os medicamentos não resolvem associados à dieta. São pessoas que o rim praticamente já está num estado tal de falência, né? Que só a máquina é que pode purificar um pouco o sangue, né? Quando o paciente chega a fazer hemodiálise é porque o rim já não está dando conta do trabalho dele, né? Ele já, as suas funções já estão... Porque até 10% de um rim funcionando, você vive. Mas você tem que ter uma dieta para não sobrecarregar esse rim. Então, assim, você pode até segurar na dieta. Quando não consegue mais, você passa a fazer diálise. E como o senhor estava perguntando por que a gente criou a ONG, porque meu marido teve insuficiência renal e a gente foi pego de surpresa. Vocês não sabiam, e ele não sentia nada? Não, né? Não sentia nada, era uma doença silenciosa. Ele tinha alguns sintomas, mas que para mim, como leiga, né, eu não sabia que aquilo era a dor de cabeça que ele sentia. 4 médicos erraram com ele. Você está hipertenso. Então, quando 4 médicos falam que você está hipertenso, você acredita que você está hipertenso. Certo. Né? Então, ele estava sendo tratado como hipertenso. Só que chegou a um ponto que as coisas foram
Por exemplo, ele já não conseguia acordar cedo mais, ele tinha que acordar 8 horas da manhã para trabalhar, não queria levantar, vou mais tarde, não sei o quê. As dores de cabeça estavam ficando muito intensas, que ele não saía de casa, ficava um dia inteiro dentro de casa com dor de cabeça. As gripes dele derrubavam ele, tipo uma gripe da gente, que não tem nada, já derruba a gente, dele era pior. Ele ficava em casa que ele nem levantava da cama. E aí ele foi assim, um desânimo, né? A pessoa não quer mais fazer nada, não quer sair, né? E algumas pessoas do trabalho dele começaram a observar que ele estava diferente, que ele estava com... Ele não estava mais naquele pique que ele tinha antes, né? E aí comunicaram ao chefe dele, no caso, na época ele trabalhava na prefeitura com o doutor Heródoto. O doutor Heródoto chamou ele lá e falou assim: Gabriel, o que está acontecendo com você? Lógico que ele não tem tempo de ficar reparando num funcionário. Então, as secretárias dele falaram com ele: ó, Gabriel, tu não está bem. Aí ele chamou o Gabriel e tal, e indicou uma doutora Adélia. E a doutora Adélia, só de olhar para ele, já identificou, assim, pelo relato, né? Ele estava com um hálito muito ruim, que já era o hálito de urina, né? Que já estava... porque sai na saliva e no suor, né? E aí, só pelo que ela falou, né? Pressão alta, não sei o quê, ela já identificou. Pediu um exame para isso. Pediu o exame já, ultrassom abdominal e exame de sangue, que tem que ter ureia e creatinina. Estava lá em cima, a ureia e creatinina. A ureia estava... Tem gente que não acredita, mas a ureia dele estava quase 600. Nossa. E creatinina estava 15. E assim, nenhum médico desse que errou com ele pediu um exame de sangue. Que era importante. Com o relato do hálito e da dor de cabeça e tal, ninguém pegou né, quando foi, esse hálito está estranho. Não era um hálito de mau hálito, era um hálito químico que eu não sabia explicar. Depois que você descobre que é cheiro de urina, que aí você fala, cara, é mesmo, é urina. Com a ureia altíssima nesse nível, né? Altíssima. E aí, quando o pai dele pegou o exame de sangue, que foi a primeira médica, que foi a doutora Adélia, que pediu... Viu que estava terrível. Aí, quando o pai dele olhou, ele já identificou, assim, o mesmo caso do meu irmão, que era o tio dele que estava com a mesma doença. Então, foi quando a gente recebeu a notícia. Era uma doença nova para a gente, porque a gente ouve muito falar em diabetes, insuficiência renal, câncer, mas você nunca tem o contato direto com a doença. E aí a gente não sabia o que a gente fazia. Então a gente resolveu criar isso. Ele faleceu, ele teve todo o cuidado, ele fez hemodiálise, ele teve que fazer transfusão de sangue, tudo que foi necessário. Mesmo com a hemodiálise não se conseguia resolver. Né? Ele em hemodiálise ele estava até melhor, mas porque o que acontece? A hemodiálise ela é um tratamento, mas ela é mais agressiva do que o transplante, que também é um tratamento, só que ele é menos agressivo. E resolve, né? E resolve. O problema, eu não sei o que aconteceu, não tenho esse olhar médico, né? Eu sou psicóloga, mas eu acho que a imunidade dele ficou muito baixa, porque você toma imunossupressor, a sua imunidade fica baixa para o seu organismo não rejeitar aquele órgão, que foi a irmã dele que doou para ele. Eu não sei se foi a tragédia, aquele ar cheio de bactéria, não sei. Alguma coisa aconteceu que até uma água que ele bebeu que estivesse contaminada fazia mal para ele por conta da imunidade. Né? Exatamente. Então, assim, eu não sei te explicar. Ele começou a aparecer um monte de caroço na virilha, no pescoço, e ele teve um linfoma por conta disso, dessa baixa imunidade. Ele teve um linfoma. Mas assim, aí ele foi... O linfoma é um câncer, não é um câncer do sangue. E aí a gente fez de tudo, não foi falta de tratamento, tal, mas ele não conseguiu melhorar desse linfoma. Até porque a imunidade estava muito baixa, que ele tomava... Quer dizer, além dele estar com os rins totalmente insuficientes, ainda teve um linfoma. Quer dizer, como é que vai reagir a tudo isso? Aí complicou, né? Aí, assim, essa parte médica, assim, eu já não sei explicar tanto, mas, assim, eu acredito que seja essa imunidade baixa que complicou o
o caso dele. Ele chegou a fazer um transplante. Fez o transplante, a irmã doou dele doou o rim. Né? Logo no início do transplante, ou seja, nos primeiros tempos, ele teve uma melhora? Ele apresentou alguma melhora? Apresentou uma melhora. A ureia normalizou? Quando a pessoa transplanta, é impressionante, porque a creatinina não baixa, né, quando você está em hemodiálise. Até o médico dele falou com a gente, ele recebeu o rim, na mesma hora cai para 3. Caiu para 3 o dele. E aí depois vai diminuindo, porque o normal é de 0 a 1,5, né? Então, impressionante como que o rim novo funciona, né? Realmente funciona. Funciona, né? Porque, a máquina não consegue. A máquina não consegue baixar a creatinina assim. Então, caiu para 3. E a ureia também. E a ureia, não, aí normaliza, né? Mas assim, eu estava até conversando outro dia com um entrevistado do outro programa, que alguns medicamentos aumentam a glicose, né? Tem algumas coisas assim. Então, algumas coisas não normalizaram, mas por conta de medicamento, entendeu? Mas deu para... O problema todo foi essa imunidade baixa. A imunidade, mas também por conta da medicação que ele tomava. Né? A medicação ele tomava um imunossupressor e com imunidade baixa, com problema renal, aguentando o transplante, porque mesmo o transplante sendo muito semelhante, porque é da irmã, né? Havendo uma aceitação, mas era uma agressão também. O transplante é uma agressão. Né? Ela é menos agressiva que a máquina. Mas também não é? Então, isso realmente você vê. A gente falou assim em renal, mas o renal grave. Agora, quantas pessoas hoje, que aí você não sabe, a gente não tem como saber, estão com problemas semelhantes, iniciando uma tragédia na sua vida, sem saber que estão iniciando. Quantos hipertensos aí estão sendo ainda naquela fase inicial controlados, mas já com uma insuficiência renal por trás, né? Como seu esposo, né? Meus amigos, nós estamos aqui conversando com a psicóloga Sara Calisto e nós, daqui a pouco, depois do intervalo, nós retornamos. Até já. Estamos aí conversando com a psicóloga Sara Calisto e nós vamos depois, mais adiante, conversar sobre a importância da assistência psicológica ao doente, né? De qualquer doença, né? Mas antes de nós continuarmos, vamos ouvir aí o Momento Freelab. O Freelab apresenta a você uma dica de saúde sobre o sódio, que é o único dos íons que deve ser adicionado artificialmente à nossa alimentação, sob a forma de sal de cozinha. Isto porque os alimentos não contêm concentrações suficientes para a nossa necessidade. O sódio está ligado à condução dos estímulos nervosos no nosso sistema nervoso central. A sua concentração no sangue depende da ingestão e da excreção de água, e em menor grau da regulação feita pelos rins. A quantidade de sódio no nosso corpo é relativamente bem constante, porque nós ingerimos e excretamos cerca de 4 gramas diariamente. O consumo excessivo de sódio é nocivo à saúde, provocando inchaço, constrição das artérias, elevação da pressão arterial, predispondo o corpo a doenças cardíacas e renais. O segredo é não exagerar na dose, porque o sódio abaixo dos níveis necessários também pode causar problemas de saúde. No Freelab, com sua tradição em garantia de qualidade, você pode fazer todos os exames no sangue e na urina para monitorar este importante elemento. Estamos de volta aí depois dessas sábias palavras, esses conselhos do Everardo são muito úteis. Enquanto o Everardo dava ali a sua participação no programa, eu estava comentando com a Sara a questão do sal, por exemplo, né? Quantas pessoas hoje aqui em volta, entre nós, algum de nós, por exemplo, qualquer um da sua família, pode estar aí abusando do sal, está sofrendo de pressão alta, está começando, né, um problema de uma enfermidade renal. Mas, Sara, a importância da assistência psicológica ao paciente adoentado, acamado,
eu acredito que seja fundamental, né? Tanto é que hoje os hospitais, praticamente todos eles, aqui em Friburgo, todos têm um psicólogo ou uma psicóloga nas equipes, né? E como é que você vê a assistência psicológica para uma pessoa que está doente? Tanto faz uma doença mais branda, como uma doença assim gravíssima, como um câncer, outra coisa, né? A pessoa quando descobre uma doença, aquela doença é um fato novo na vida dela. Então ela vai ter que sofrer mudanças, adaptações que ela não está acostumada. Por exemplo, quando a gente estava falando da insuficiência renal, a dieta é rigorosíssima. Você tem que mudar praticamente tudo na sua comida. Tem que fugir de proteína o máximo possível. Aí tem várias coisas que você tem que se adaptar. Então você imagina, você está comendo hoje uma comida normal, você vai à churrascaria, você faz, né, toma sorvete, come de tudo. De uma hora para outra você tem que parar de comer essas coisas. Por quê? Você vai ter que readaptar a sua alimentação por conta da sua doença. Algumas atividades físicas mais pesadas você não vai poder fazer. Então, assim, tem pessoas que recebem a notícia de uma maneira melhor, aceita mais. Não, eu estou doente, então vou vou tratar, vou procurar um psicólogo, vou procurar, né, dependendo da doença que for, o médico especialista nisso, vou ver o que eu posso fazer. E tem pessoas que não recebem a notícia daquela maneira que era para receber. Então, o psicólogo ele vai ajudar a pessoa a entender melhor a doença, esse processo de adaptação, de mudança. O psicólogo ele tem uma importância fundamental nesse processo, né? Vai trabalhar também a aceitação, né? Porque tem gente que não aceita. A aceitação é fundamental. A aceitação é primordial, porque se ele não aceitar, né, é difícil. A pessoa recebe uma notícia de uma doença e fica triste, chora. Mas é um fato que você vai ter que se adaptar. Você vai ter que começar a se acostumar que você tem aquela doença. Então, assim, principalmente a aceitação, o psicólogo é fundamental. E para a família também. A família tem que tá bem estruturada, né? Porque também é um choque para a família. Quando a gente recebeu a notícia do Gabriel, ficou todo mundo sem chão. Então, para a família também, o psicólogo tem que dar esse apoio, porque se ela não tiver um apoio, uma segurança dentro da própria casa, aí que o doente fica pior ainda, né? Não ter uma estrutura familiar que dê um apoio a ela. E também, no caso de alimentação, não adianta o paciente ter que ter uma alimentação tal, aí o resto, todo mundo comeu o que não pode na frente do outro paciente, do doente. E assim, pode comer isso, não sei o quê. Então, as pessoas têm que saber o que pode e o que não pode. Né? Não tem como, esse tipo de mudança de hábitos não permite, assim, furos, vamos dizer assim. Hoje pode. Não pode nunca, né? Não pode nunca. A gente estava até conversando no programa aqui de diabéticos, falando sobre criança. Como é que você fala para uma criança que ele não pode chupar bala, né? Se todos podem. Né? Aí vai para o colégio, as crianças estão comendo, chupando para o colégio. Então, assim, a família tem que estar preparada também para orientar essa criança, né? Não adianta só... e eu também sempre falo, não adianta o psicólogo falar uma coisa, principalmente atendimento de criança. Aí o psicólogo fala uma coisa, em casa a mãe faz outra e no colégio faz outra. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Sempre que eu atendo criança, geralmente o colégio quer saber como é que tá, como é que não tá, quer aparecer, quer laudo. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Não é só o psicólogo. O psicólogo não vai resolver todos os problemas. É um trabalho em conjunto, né? E você, no caso, existe, assim, no consultório seu, por exemplo, você tem o seu consultório particular onde você trabalha. Como é que você age com a família quando alguém te procura para atender um doente e esse doente tem um tipo de dificuldade de sair de casa e ir procurar ajuda? Você tem que ir à casa da pessoa. Como é que você faz essa mudança? Nesse caso eu ainda não fui na casa de ninguém não, mas eu sei que existem casos que a pessoa não quer sair de casa para ir para o atendimento.
nesse caso, é mais interessante que a pessoa saia de casa, saia daquele mundinho e vá à consulta. Buscar ajuda. Buscar ajuda, porque fica muito cômodo para esse paciente. Mas tem casos que a pessoa realmente tem dificuldade de sair, está andando de cadeira de rodas. Aí é outra história, né? Mas quando você faz a pessoa sair de casa para ir, já é um start no tratamento, né? Porque você tirar ela de casa já é uma maneira de começar esse tratamento mesmo, né? Porque aquele mundinho, às vezes a pessoa está com depressão e tal. O bom é a pessoa ir ao consultório, entendeu? É bem melhor. O psicólogo, vamos dizer assim, na formação do psicólogo, no preparo e nos cursos que você faz, por exemplo, existe uma área própria para assistência ao paciente, porque tem o paciente normal, né, que precisa de uma ajuda que não é tão profunda nem tão demorada, que está atravessando um momento, né, difícil, mas existe esse paciente, por exemplo, no caso como o seu marido, mas quantas outras pessoas apresentam doenças graves, né, depressão e dependentes de drogas, essas coisas todas que a gente vê, pacientes que sofreram acidentes, né, como você falou, a pessoa tem que ficar em cadeira de rodas, enfim, tantas coisas. Como é que você procura abordar essa pessoa no sentido de trazer ela de volta assim à vida, ao convívio? Porque tem muitas pessoas que fogem de tudo, né? Não querem ser vistas nem ver ninguém, né? Esses casos são mais complicados, né? Porque é aquilo que eu falei, quando a pessoa... já me ligaram, tem como você vir até a minha casa, porque não tem como... Mas isso aí é uma parte também do tratamento, é o que a gente estava falando da aceitação. O que a gente vai trabalhar primeiro é a aceitação, né? Eu estou de cadeira de rodas, sofri um acidente, estou, né, tetraplégico, paraplégico, não sei o quê. Você tem que trabalhar a aceitação. A partir daí, quando ele começa a aceitar melhor, aí as coisas começam a funcionar, né? Quando ele começa a entender o que está acontecendo com ele, né? Não tem jeito, eu vou ter que ficar numa cadeira de rodas e tal. Tem gente que aceita, e é aquilo que eu falei, tem gente que aceita melhor, tem gente que não aceita. E aí, cada um, a gente vai trabalhar de um jeito, porque assim, eu até estava falando no outro programa, o que causou depressão em mim não é o mesmo motivo, não é a mesma coisa que causou depressão em você. Então, a maneira que eu vou abordar uma pessoa depressiva ali, não é a maneira que eu vou tratar o outro paciente. Então, cada caso é um caso. Entendeu? Cada um reage de uma maneira. Cada um reage de uma maneira, exatamente. Então, é diferente. Hoje a gente vê muito na televisão, né, muito comum nas cidades maiores. Eu não sei se aqui em Friburgo a gente tem um grupo que fazia, não sei se ainda faz. São aqueles chamados doutores da alegria, né? São pessoas que não são médicos e nem têm, às vezes, nem formação superior. Mas eu sei que os hospitais grandes, e os de Friburgo também, têm um psicólogo. E a gente sabe que a atenção que é dada dentro do hospital é muito importante. Quer dizer, alguém que chegue e se interesse pela pessoa. Não é o médico que vai lá, olha os exames, o seu colesterol melhorou, a sua pressão melhorou, a sua anemia está melhorando, enfim, e vai embora. É aquela pessoa, no caso, como um psicólogo que chega, senta-se, a porta fecha lá do quarto e ele vai dar atenção à pessoa, não é a doença da pessoa, né? É diferente, né? Aqui em Friburgo tem esse grupo, acho que é Terapia do Rio. Não é Terapia do Rio, não. Tem um grupo que faz esse trabalho. Eu acho esse trabalho bem interessante, porque tira o foco da pessoa... Como um doente, né? Como um doente, e eles vão, brincam e tiram foto e falam bobeira, tiram o foco. Eu acho isso muito interessante. Muito importante. Isso é importante também. Porque tira o foco daquele problema, pelo menos momentaneamente. Exato. Eu acho bem interessante, sim. Hoje, Sara, eu vi uma cena muito bonita, muito emocionante, num jornal, eu não sei que canal foi agora, não me lembro, uma TV de fora de Friburgo, um hospital de câncer, que trata também de crianças com câncer, né? E a pessoa mais importante para uma criança, uma meninazinha que estava com câncer ósseo, me parece que já num estágio assim, talvez um pouco avançado, era a professora. A professora ia lá, que tem um grupo de professores que o Estado
encarrega de dar atenção a crianças internadas para elas não perderem toda a ligação com o ensino. Então, a médica, a psicóloga, sua colega do hospital e a mãe, perguntadas, né, pela repórter, mas qual é o melhor momento, o que é que ajuda ela? A psicóloga, a médica, a mãe, todo mundo diz, quando vem a professora. E quando a professora atrasa 1 minuto, ela sai da cama e vai lá na porta ver por quê, cadê que não chegou. E aí aparece, justamente por coincidência ou não, ou eles combinaram, na hora que o repórter estava fazendo a filmagem, né, a reportagem, chega a professora, talvez combinada, para vir ali para falar alguma coisa. Você precisava ver o rosto da criança, ela quase que pula da cama, porque aquela pessoa tirava ela do foco. Ela, para aquela professora, ela não era uma doente, ela era um aluno. Provavelmente é uma pessoa que a criança gosta muito e perguntaram para a criança se, quem você quer que te visite aqui? Quem você quer ver? Ou já sabiam dessa ligação dela com a criança e chamaram a professora para justamente tirar esse foco da doença, para ela esquecer um pouco. E a professora ia regularmente, dava aula, ensinava e tudo. E não era a professora dela antes, era a professora do hospital. As crianças saem, mas ela continua dando aula no hospital. Isso é interessante, isso é muito interessante. Quer dizer, o foco que você falou, né? Foco. Então, o psicólogo dentro da instituição hospitalar é como você comentou no início. Eu vejo como uma coisa assim fundamental, porque o médico, ele é treinado, vamos dizer assim, educado para ver a doença. Ele não vê muito a pessoa, às vezes até num certo momento, ele vê, ele entende que ali é um doente, mas que também é uma pessoa, que tem uma família. Mas a visita do médico, porque muita gente que ele tem que visitar, são rápidas, né? Pois é. Como a gente fala assim, quando chega na casa de alguém, só para dar um bom dia, é visita de médico, é aquela coisa assim, rápida, né? Mas o psicólogo é fundamental, porque ele vai lá e fala com a pessoa. Não está falando com o doente, não vai lá perguntar se está bom, não vai ver a operação. Exatamente. Né? Eu vejo isso fundamental. Agora, é um instituto que vocês têm, que é uma ONG, uma organização não governamental, que tipo de ajuda vocês propõem, ou se vocês já estão ajudando, já ajudam alguém? Por enquanto, ela está muito no comecinho. É muito inicial. A gente tem uma sede na Rua Marques Braga e, por enquanto, não está funcionando direto, mas a gente já está começando a resolver isso. Mas, por exemplo, todo mês de março, que a gente, né, vendo aí na mídia, tem o Março Amarelo, que é o mês do... acho que tem um dia específico, eu não sei se é a segunda quinta do mês ou a primeira quinta do mês de março, é o Dia Mundial do Rim. Não tem um dia certo, não. Ano passado, retrasado, caiu dia 15 de março, dia 12. E aí, a gente, nesse mês, a gente sempre faz alguma coisa, sempre faz um evento. Geralmente, a gente faz palestras. Como a sede não está funcionando muito bem, a gente até tentou fazer uma parceria para conseguir um espaço para criar consultórios para atendimento, mas a gente não conseguiu ainda, a gente está criando parcerias, né? Mas, por enquanto, a gente faz palestras, a gente fez um evento na praça, com aferição de pressão, medindo glicose, né? Dando informação. Por enquanto, a gente passa mais informação, porque o nosso objetivo mesmo é orientar, informar, ajudar essas pessoas que recebem a notícia, né, bombástica, né? Que no caso, para quem recebe, a família leva um choque. Então, essa parte de orientar, de receber, de conversar com as pessoas, tem gente que não sabe nem o que é hemodiálise, como eu também não sabia. Eu já tinha ouvido falar em hemodiálise, mas ir à hemodiálise, ir à clínica, saber como funcionava, eu também não sabia. Então, isso tudo a gente conversa com as pessoas, quando as pessoas querem saber. A gente tem uma página no Facebook, que é Instituto Renal Gabriel Calisto. Lá as pessoas mandam muitas perguntas e a gente responde. O que a gente não pode responder, a gente encaminha. Por exemplo, teve uma pergunta que a gente não sabia. A gente perguntou para a doutora Gelsi respondeu.
Aí a gente passou a resposta para a pessoa. Para a família, né? Entendeu? Aí funciona basicamente assim. Quais são as dúvidas mais comuns que vocês recebem lá nessas perguntas? Todo tipo. Não tem uma assim sequência, que é. Né? Mas assim, tem nefrologista infantil em Friburgo. Entendeu? Coisas do tipo assim. E você vê que essa área do rim é uma especialidade, a nefrologia é uma especialidade em termos de números de médicos, é rara. São poucos colegas. Eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que em Friburgo talvez a gente tenha 5, 6 nefrologistas. Eu também não sei. Eu conheço alguns por conta da hemodiálise. hemodiálise. O Pedro Paulo. Tem Dr. Daniel. O Daniel, mas o Daniel é novo aqui, não é recente, não está há muito tempo. A Gelsi já é antiga. O Pedro Paulo também, que trabalha lá na hemodiálise deles, tem um colega nosso da Unimed, que já faz há bastante tempo, mas é um número assim bem restrito, né, de colegas. Então isso também dificulta a procura, né? As pessoas, por exemplo, do serviço público não têm facilidade para isso. Não tem. É mais difícil, né? Mas você vê, qualquer doença, ela cria uma situação em que o psicólogo ele tem que ter realmente uma vivência daquilo, né? Eu me lembro de uma senhora daqui de Friburgo que a filha apareceu com um câncer e ela passou a utilizar os serviços do INCA. E me disse lá que um momento muito importante que ajudou demais a filha, porque era uma jovem, né? Foram as entrevistas que ela tinha agendada, eu não lembro do prazo, de se era toda semana ou não, com a psicóloga que atendia. E essa psicóloga tinha um treinamento, ela fez uma formação para fazer psicologia hospitalar, ou seja, lidar com esse tipo de paciente, né? Porque nesse momento também com a psicóloga, o paciente bota todas as angústias dele para fora, né? Todos os medos, todas as angústias, tira dúvidas. Será que eu posso isso? Né? É um momento que ela pode extravasar, botar para fora, né? Verdade. Então alivia bastante. Meus amigos, estamos terminando aqui o segundo bloco do Muito Mais Saúde, falando com a psicóloga Sara Calisto a respeito da função do psicólogo, da presença do psicólogo e o doente que está com problemas graves de saúde. Daqui a pouco a gente volta. Vamos falar, né? Estamos aqui conversando, eu e a Sara, sobre os sofrimentos, né, da pessoa que está padecendo de alguma doença. E a Sara faz um trabalho também muito interessante com crianças, no ambulatório Bento 16, que fica ali no Colégio Nossa Senhora das Dores, né? Agora está lá. Que tipo de... Era na antiga Rua São João? Era na antiga Rua São João, mas era pequenininho. Aí agora... ampliou, bem não grande. sei se foi doado um espaço em Pelo frente colégio, né? Em frente à portaria da Majórica. Eu sei. Né? Aí é um espaço maior. Tá. E lá vários profissionais atendem também. Eu atendi lá quando era na Rua São João. Eu ajudei, colaborei um tempo. Mas o que tipo de problemas que essas crianças apresentam mais? Olha, eu já atendi todos os tipos de problemas que você pode imaginar. Mas o que me chama a atenção é que a maioria das crianças, os problemas que elas têm, geralmente é algum problema em casa. Por exemplo, separação de pais, briga na frente das crianças, pai que não quer saber do filho. Já atendi um menino com câncer também. Um menino que teve câncer no cérebro. E ele era deficiente visual, ele perdeu a visão por conta do tumor. E aí eu fazia e assim, no caso dele era bem mais, porque assim, o que você utiliza com uma criança normal, né? Tipo, desenhar, brincar, é totalmente diferente, porque ele não enxerga. Então eu pedia para ele trazer os brinquedos dele de casa. Olha como é que a pessoa tem que se adaptar. Esse menino, parece mentira, mas ele jogava videogame com o pai dele. Aí eu falei assim, gente, como que esse menino joga videogame com o pai dele? Mas pelo som. Ele jogava videogame pelo som
da televisão. Então, assim, a pessoa acaba se adaptando. Um menino de 8 anos... Ele desenvolveu outros sentidos. Ele devia ter uma audição, então, super... Pois é. E assim, aí, por exemplo, como eu não tinha muito recurso lá de brincadeira, ele trazia os jogos dele, porque no colégio dele tinha uma sala... Agora eu esqueci o nome. Uma sala só com jogo de xadrez, com braille... eu pedia para ele trazer o livro dele para me mostrar como é que era o braille. Me ensina o braille. Aí ele me ensinava, entendeu? Esse especificamente foi o caso de uma criança doente, né, que eu atendi. Mas geralmente eu atendo todos os casos que você pode imaginar. Não tem nem assim... de tudo aparece lá. Mas geralmente os casos que eu atendo é problema com a família. Familiar, né? Familiar. Que afeta muito a criança, afeta totalmente a criança. Cria dificuldades, a criança não acompanha a escola. Quais são, assim, as consequências mais comuns que você vê, mais frequentes, no comportamento de uma criança que esses problemas familiares trazem? O que repercute mais? Olha, eu já atendi algumas crianças que, no caso, elas foram afetadas, assim, ficando agressivas. Agressividade, mas aí a pessoa, a criança em casa, ela tem uma criação que você vê que ela leva para o consultório aquilo que ela vive dentro de casa. Se os pais são agressivos, ela leva aquilo para a vida dela. Mas, assim, lá, o caso do ambulatório assim, tem muitos casos. É majoritário a presença de problemas familiares. Né? Lá é isso. Que impressionante, né? Você vê como repercute na vida da criança. Esse Instituto Renal, Gabriel Calisto, você conhece ou tem conhecimento de crianças já com problemas renais? Olha, atualmente, como eu não frequento mais, né, a hemodiálise, porque quando o Gabriel fazia o tratamento, eu ia dia sim, dia não para o hospital. Mas eu tinha crianças, sim. Eu tinha um garotinho também que fazendo hemodiálise. Não é muito, não. Lá, pequeno, né? lá, especificamente lá, eu não tinha muito, não. Mas é o seguinte... por exemplo, a gente ia segunda, quarta e sexta, 4 horas da tarde, mas tinha segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã, que já era um outro grupo, segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, às 4 da tarde. Então, só em um dia, as pessoas que faziam hemodiálise com ele era aquele grupo ali, mas dos outros grupos eu não sabia. Fora os grupos de terça, quinta e sábado, que era 7 horas da manhã, 11 horas da manhã e 4 horas da tarde. Então, assim, o que eu estou falando é do grupo que fazia hemodiálise com ele, mas do resto eu não sei. Né? É um problema muito sério. Você já teve a oportunidade de lidar com algum paciente que esteja assim com um câncer inicial, avançado, de prestar alguma assistência? Atender, ainda não. Ainda não. Eu já atendi insuficiente renal e uma pessoa da família, a mãe. Eu já atendi a mãe de um doente. E era criança, não? Não era adulto? Já era adulto? Já era adulto. E como é que qual é o sofrimento assim da família, vamos dizer, no caso da mãe? A família, ela tem aquele medo de perder esse ente querido. Então, você receber a notícia que a sua filha está com uma doença grave, que não tem cura, né? A insuficiência renal não tem cura. Que é aquilo que eu falei, tem o tratamento que é hemodiálise, tem o transplante, e tem a hemodiálise peritoneal, né? Que você faz em casa, a família tem que fazer todo um treinamento para você fazer aquela hemodiálise em casa. E o medo maior dessa mãe era perder a filha. Então, o que acontece? A gente vai trabalhando isso, né? Ela sabia do caso do Gabriel, então a gente acaba trazendo para a gente o que a gente vê na vida dos outros, né? Entendo. Aí eu falei, olha, cada caso é um caso, a sua filha aceita bem melhor a doença do que o Gabriel, entendeu? Ela é muito mais, né? Porque o Gabriel ficou muito mal.
Então, assim, o que eu tentei explicar para ela? Cada caso é um caso. Ela, como eu falei no programa da diabetes aqui, tem gente que não está nem aí para o tratamento, para o autocuidado. Ela não, ela se cuida, ela corre atrás, ela procura saber, entendeu? Então, assim, eu tentei passar para ela que a filha dela estava ótima. Ela estava bem pior. Então, assim, eu tentei falar para ela, olha, a doença está aí, a gente tem que cuidar. Aí já tem vários parentes fazendo exame para doar o rim, né, ver quem é mais compatível. A gente tem que falar também, a pessoa para doar o rim, às vezes, você quer doar o rim para salvar a vida do seu irmão. Não é assim. Você tem que passar por um processo de exames, vários exames, e se você não estiver bem fisicamente para doar esse rim, ninguém vai colocar a sua vida em risco. Entendeu? A minha cunhada, ela estava bem fisicamente, ela não tinha problema nenhum de saúde, então ela estava apta a doar esse rim. Porque não adianta só você ter a boa vontade, você tem que estar, né, saudável, senão você vai se prejudicar. Senão você fica em risco, né? Isso aí também tem que explicar para as pessoas, que é uma das experiências que eu tive, né? Não adianta você querer doar se você não está bem. Quanto tempo o Gabriel ficou com o rim da irmã? Pois é, ele fez hemodiálise 9 meses, aí transplantou, e ele transplantou em outubro de 2010, quando chegou em março, mais ou menos, ele começou a apresentar essas doenças, esses por causa problemas, do febre, imunossupressor, né? Por causa do imunossupressor. Então, ele morreu em maio, ficou uns 6 meses só, 7 meses. Foi uma pena. Mas, de qualquer forma, Sara, foi válido, né, o esforço que as pessoas fazem. Eu acho que, de alguma maneira, é importante a divulgação dessas coisas, né, dolorosas, mas são coisas da vida. Eu agradeço muito, Sara, a sua vinda aqui, e eu vejo com também grande satisfação o crescimento da psicologia, porque nós não tínhamos psicólogos em Friburgo, hoje nós temos escola, a gente tem pessoas que se interessam. Em todas as profissões tem aquelas pessoas que se interessam e os que não se interessam, né? Então até saem, vão fazer outras coisas. Eu mesmo, na medicina, tive alguns colegas de turma que exerceram a profissão 5, 6, 8 anos e depois se desinteressaram, descobriram outras coisas e foram fazer outras coisas, né? Mas eu agradeço muito a sua presença, Sara, e foi importante a gente falar da presença do psicólogo na vida da pessoa que está com doença. Não só a doença emocional, né? Mas a doença física que causa um sofrimento que a família não pode preencher aquele buraco na vida, né? Com amor e tudo, mas não consegue. A gente faz o que a gente pode, né? Não adianta você querer, até as pessoas falam, se eu pudesse pegar a sua dor, ter essa doença... Não tem como pegar. Não tem como. Então, infelizmente, aí que entra o psicólogo para ajudar, né? Nesse momento da vida dele. Difícil. Eu peço a você, então, que se despeça aí do pessoal para a gente terminar o programa. Eu queria agradecer o convite. Já estou enturmada aqui na TV Zoom. Já é de casa. Já estou por dentro com o pessoal aqui. Eu queria agradecer mais uma vez. Se precisar de mim, é só me chamar. Meus amigos, nós estamos terminando aí o Muito Mais Saúde dessa noite. Agradeço a atenção de vocês. Desejo muita saúde para vocês, para todos. E cuidado com os rins. Você veja que história terrível, né? Quantos de vocês podem estar com pressão alta? Procurem o seu médico, procurem se informar se vocês não estão também com algum problema de rins que pode amanhã custar a sua vida. Uma boa noite para todos e até semana que vem. Programa Muito Mais Saúde. Oferecimento Drogaria da Praça. Há 25 anos cuidando da sua saúde. Implante Center, tratamentos odontológicos. Implantando sorrisos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.